E aí, pessoal, começando mais um Innovation Hub Show em parceria com a Akamai nessa série Bright Talk. A gente está falando bastante de infraestrutura aqui voltada para a tecnologia, né? Como que a gente precisa olhar para dentro de casa, fazer as coisas todas funcionarem bem para que o usuário final lá na ponta consiga acessar tudo da melhor maneira, sem fricção, tudo funcione bonitinho para quem está do outro lado, né? Então aqui a gente está falando dos bastidores da tecnologia hoje. Bom, nesse caso específico, né, dessa conversa de agora, para quem gosta de futebol, vai ser um prato cheio, que a gente tem 3 empresas aqui, né, 3 representantes de empresas que falam sobre futebol no dia a dia, né, e tecnologia para futebol principalmente. Tem Fundação Casper Libero, que vai um pouco a mais que isso também, mas deixa eu apresentar o pessoal. Né, aqui na ponta, primeiro, tem o Rubens Waberski, que é gerente de pré-vendas Latam da Akamai. Prazer ter você conosco de novo, Rubens. Obrigado, Igor. Prazer. É o responsável por várias das coisas que estão por trás aí, que fazem você assistir, por exemplo, um jogo online, né, uma transmissão no streaming ao vivo aí. Então a gente vai entender mais sobre isso. O William de Oliveira é gerente de tecnologia e produtos digitais da Fundação Casper Libero. Prazer também ter você conosco, William. É esse prazer o meu. Obrigado pelo convite, pessoal. Falando em Casper Libero, Gazeta, muita coisa de esporte aí que o pessoal costuma acompanhar. Pô, são Gazeta Esportiva há mais de 100 anos já, né? Desde 1918 aí. Então, acho que tem bastante conteúdo nessa história. Com certeza. Luiz Cruz, CTO do Lance. Prazer também ter você conosco. Prazer é meu e muito obrigado pelo convite. Nós também, assim, no Lance, temos um bom tempo de casa aí, são 28 anos de conteúdo, né? Boa. E aqui o Danilo Augusto, ao meu lado, o Danilo Augusto, que é CEO, CTO do meu timão, e aqui agora a gente começa a ter... Corinthians. Vai Corinthians. Boa. Também muita história para contar, acho que vai ser bastante interessante essa conversa aqui para vocês entenderem um pouquinho, né? Quem gosta de futebol, a parte de tecnologia e futebol aí são 2 paixões aí de quem está assistindo esse conteúdo. Mas eu queria começar com algumas curiosidades que a gente estava conversando e levantando aqui antes da gente começar a gravar, que é o acervo da Gazeta Esportiva, né? William, tem muita coisa lá que ninguém nunca nem viu. É verdade. Se você pensar que em 1918 ali havia o jornal A Gazeta, e a Gazeta Esportiva começou ainda como uma página dentro do jornal A Gazeta, né? E foi assim até 1947, foi quando de fato teve a fundação da Fundação Casper Libero, e a partir daí iniciou o jornal A Gazeta Esportiva, né? E aí com edições diárias até 2001. E aí em 2001, com o advento da internet, etc e tal, toda essa operação foi migrada para o gazetesportiva.com, no qual a gente opera até hoje, né? Então tem muito conteúdo lá, ainda acervo, jornal impresso, fotografia, inclusive também como a Fundação tem as outras verticais, TV e etc., muito conteúdo audiovisual, inclusive. Até brinco, tem gol do Pelé lá que ninguém nunca viu. Mas né? é isso que a gente não pensa, né? De repente, para o cara publicar uma foto na revista, no jornal, ele clicou, sei lá, 2 rolos de 36. Essas outras fotos todas ninguém nunca viu, nunca foi publicado em lugar nenhum, mas está lá no acervo. Tá lá no acervo. Trabalho para digitalizar tudo isso no futuro. Aí, né? E para armazenar tudo isso, como é que você faz? A gente tem algumas salas climatizadas, né? Obviamente, lá, que controles de acesso com um ambiente físico catalogado, né? E a gente vem digitalizando o on-demand, de acordo com que as solicitações vêm aparecendo, né? A gente tem uma agência hoje, que é a Gazeta Press, que comercializa e licencia algum tipo de conteúdo. Então, sempre que vem alguma solicitação específica que ainda não está digitalizada, a gente acaba fazendo um trabalho on-demand ali para atender a solicitação específica. Mas seria um sonho nosso ainda, de quem sabe um dia ter isso digitalizado, né? Não, eu sei que durante a pandemia o Danilo botou o pessoal lá para trabalhar e catalogar tudo que está público. Pelo menos do Corinthians, você tem certeza que tudo está lá no seu site hoje. Durante a pandemia parou o futebol ali durante uns 4 meses, eu acredito, que logo depois voltou em agosto, se não me engano. Mas de março até agosto ali, então foram 5 meses, não tinha o que os repórteres cobrirem, assim, vocês todo mundo teve passado por isso, não tinha futebol, então a gente fez um livro, produziu um livro e produzimos também as fichas do Corinthians. Hoje em dia a gente tem todo o conteúdo que o Corinthians, sabe, todas as informações do Corinthians, todos os campeonatos, todos os jogos, todos os jogadores que passaram pelo Corinthians, a gente tem isso catalogado em banco e a gente consegue cruzar essa informação para saber quem foi o artilheiro do Corinthians de 1944.
Provavelmente eles não vão chegar no meu timão. Eu sempre fiquei curioso para saber quem passa essas estatísticas bizarras. Eu estava assistindo Fórmula 1 ontem pensando, quem que parou para pensar qual foi o último italiano que foi pro pódio, sabe? Tipo, que ano que foi? Tá aqui o cara, maluco. A gente tenta pensar em listas, porque é um conteúdo que as pessoas têm muito interesse. Então, a artilharia do Corinthians no século XXI, a artilharia do Corinthians na Arena Corinthians. Então, só que a cada jogo, acabou o jogo, a gente salva a ficha do jogo, tudo é atualizado automaticamente. Alimenta o site, o projeto inteiro. E tem alguém que fica contando durante o jogo, então, para você manter isso atualizado. Mas são poucos dados. É basicamente a ficha do jogo, quem jogou, os gols, assistências, minutagem. Pouca informação que alimenta muitas estatísticas. Desde isso de gols, mas confrontos entre Corinthians e Palmeiras. E aí, então, acabou o jogo, o próximo jogo da Copa do Brasil, vai estar atualizado isso, quem ganhou mais. Essa é uma área que eu acho bastante promissora. O Lance investiu recentemente nisso, de extrair essas informações históricas e usar um pouco a inteligência em cima. O que a gente tem feito lá? Tem uma equipe de dados, um cientista de dados começou a desenvolver um algoritmo para, com os clubes em um determinado campeonato, qual que é a probabilidade deles passarem para a próxima fase. E aí a gente tem que analisar todos esses dados históricos, calcular simulações ali, uma simulação de Monte Carlo, enfim, e para todas as probabilidades daquele clube passar para a próxima fase. E aí a gente começou a divulgar isso, ainda timidamente, né? A gente está começando, mas é uma área promissora. Acho que é um dos usos desse acervo histórico. Né? É estruturação de dados, né, Rubens? Assim, finalmente a IA vem ajudar aqueles malucos que ficavam lá só no papelzinho, lembrando, né, isso. Cuidando da memória. Também a utilização do humano que carrega esses dados, né, mais a inteligência artificial para trazer a que seja mais relevante para o público. Porque deve ser um público muito diferente, né? Cada um quer um determinado tipo de dado. Como é que isso funciona? A gente analisa com base nas estatísticas de jogos mais recentes, né? Usa o acervo para dar como base, né? Mas são dados das próprias partidas, né? Hoje, durante as partidas, gera-se muito dado, né? Assim, tanto é que assim, esses dados são utilizados, inclusive, nas bettings e tudo mais, né? São dados que são coletados no campo. Tem dados históricos envolvidos de cada jogador também, enfim, muita informação. Né? E cada vez mais essa questão do dado para personalização, né, do conteúdo para a audiência é essencial, né? Então, hoje é um desafio para nós que estamos aqui produzindo e fornecendo conteúdo, conseguir conhecer o máximo possível essa audiência para você conseguir segmentar e entregar exatamente o que ele quer, no momento que ele quer e etc. Né? Então, os dados, nesse contexto, acho que é o que faz toda a diferença aí nesse caminho. Sim, né? o futebol, ele mexe com a paixão das pessoas, né? Então, esse sentimento, às vezes... Sim, um torcedor do Corinthians não quer receber notícias de um outro time adversário. Se for ruim, então, talvez queira. Exato. Eu digo, eles preferem, muitas vezes eles não querem receber a notícia ruim do Corinthians também. Sim. Como se a gente só pudesse dar notícia boa, mas tá difícil. Falando do Corinthians, tá difícil ali os últimos anos de dar notícia muito boa. Assim, você só dá notícia ruim, né? Recentemente eu tive a oportunidade... A culpa é da Gazeta Esportiva do Lance, que é notícia ruim. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer, eu visitei o Orlando Magic, lá em Orlando. E aí, como que eles estão usando dados? Né? Eu acho que aqui a gente está falando muito na base de conteúdo, mas eles estão usando dados para poder entender a jornada do torcedor dentro do estádio. Então, a última vez... E gerar também relacionamento com esse cara. Então, assim, a última vez que fulano foi assistir um jogo presencial foi 1 ano atrás, 365 dias. Ele tem essa informação, ele manda aquele e-mail. Então, lembra? Tipo, volta aí, tem um ano que você não veio. Então, ele gera essa vontade do cara voltar de novo. Ele trabalha, por exemplo, com sócio-torcedor. É uma maneira eles transformaram os créditos ali dos ingressos em moedas virtuais que ele pode trocar por upgrade no assento dele ou outros serviços. Então, o cara não vende aquele assento para cambista no dia que ele não vai. Então, umas coisas assim, que aí o dinheiro também do ágio ali do ingresso vai para o clube.
Né? Não vai para terceiro. Hiperpersonalização da experiência do cara. Dados, graças a dados, tudo isso que a gente está falando. Exato. Então, aqui a gente está, são publicações, a gente está falando de conteúdo, mas isso é levado para um clube, por exemplo, dá para se fazer muita coisa. A gente tenta fazer isso, principalmente que o Multimol, além de uma plataforma de notícias, mas tem uma rede social por trás. E a gente tenta fazer algumas coisas assim, por exemplo, quando a pessoa usa o fórum e deixa de usar durante uma semana, a gente manda e-mail, sentimos sua falta no fórum do Multimão, mas aí recebe uma foto que é se fosse a torcida do Corinthians com uma faixa, volta Igor, assim, sabe? Legal. E tem aniversário de conta também, que a gente manda sempre, então a gente dá um parabéns para você pelo seu aniversário, mas a chance do seu aniversário é 1.365, né? Mas fala, 2 anos atrás você criou a conta no Multimão, desde então outros tantos mil corintianos entraram, então... Legal. Parabéns pelo aniversário. Tem um bolinho do Corinthians, assim, a gente tenta fazer algumas coisas assim. E já que você falou do fórum, acho que esse é um ponto importante, assim, né? Como é que vocês lidam com o pico de acesso? Né? Acabou o jogo, todo mundo vai lá no fórum para poder comentar, ou xingar, ou comemorar. E aí, vocês também, né? Vamos puxar um pouco desse ponto. Eu falo que eu tenho diferentes tipos de pico de acesso. Tem o pico de acesso quando uma notícia viraliza, e aí é um pico de acesso que é bem fácil de ser controlado, porque é só leitura, mas tem o pico de acesso no ódio também, e aí é difícil. Então, o Corinthians perdeu de 2-0 para um rival, a galera fica revoltada. E aí é muito input ao mesmo tempo ali, assim, e toda vez que é um input, além, tipo, tem índices que são gerados novamente, tem ranking de comentários que é recalculado, então... Quando há muitas pessoas fazendo input ao mesmo tempo ali, é muito difícil para a gente. Sempre foi uma dificuldade nossa. 99% do tempo o servidor fica com 1 a 2% de carga, mas quando tem um estresse assim, nesse nível, chega ali a beira os 100%, a gente começa a desativar alguns serviços automaticamente para tentar segurar isso. Então, deixa o ranking de fora durante um tempo, deixa as notificações de fora durante um tempo para equilibrar ali. E você está usando nuvem? Está usando nuvem para fazer isso? Então você aproveita a escalabilidade da computacional para conseguir a gente não chega suportar a escalar esse pico? Novos servidores, assim, mas sim, estamos em nuvens, múltiplos servidores. E não chega a escalar novos servidores, mesmo com um pico gigantesco? Não, a gente desativa alguns serviços que são não cruciais ali para o sistema para conseguir suportar aquele pico naquele momento, que dura mais ou menos quanto? 3 minutos. 3 minutos de ódio. É o final do jogo. Chega a 10 às vezes. É o final Depende do jogo. O juiz apita, os próximos 10 minutos ali é insano. Assim, olha que interessante, são 10 minutos de insanidade. Ou quando o Corinthians toma gol, assim, um gol idiota, assim, sei lá, os caras começam a xingar o zagueiro. Mas aquele Kaká não dá. Só que é, tipo, sei lá, milhares de pessoas falando, aquele Kaká não dá, o Kaká tem que sair, tem que ser demitido, fora do Corinthians. E fora não dá para cachear. Fora não dá para cachear. A gente tenta cachear algumas coisas dentro do fórum, tipo, sei lá, durante 2 minutos, os últimos tópicos que são relevantes ali, alguma coisa assim, mas o conteúdo principal da thread, mas os comentários e tudo mais, e a personalização do feed, não dá para cachear. Agora, para a Gazeta e para o lance, eu imagino que cache seja essencial, né? Porque você coloca próximo do usuário final. Sim, a gente, no lance, a arquitetura toda é pensada em escalabilidade, então, assim, o front-end, por exemplo, que são servidores que respondem para o usuário final, né? Eles estão clusterizados, e aí, quando tem picos de audiência, eles se escalam automaticamente, né, para a gente aguentar a porrada de acesso ali. A gente tem vários níveis de cache. Como funcionam esses vários níveis de cache? São as imagens mais comuns, aí depois as que não são acessadas no imagens são cacheadas todas. Que é muito pesado, né? Na CDN é muito pesado. Tem os assets que são utilizados para renderizar a página ali, as imagens, ícones, fonte, tudo isso é cacheado. A gente tem cache na nossa API, porque é uma arquitetura desacoplada, né? Tem o CMS para a redação publicar o conteúdo e o front está consumindo a API que esse CMS expõe. Então, essa API é cacheada, o CMS tem cache para os jornalistas também, porque assim, os jornalistas terminam o jogo, caos. É produção de conteúdo rápida ali, em massa. O CMS né? Não funciona, não dá para publicar, aquela aflição. Tem momentos caóticos. Ontem à noite, por exemplo, no Mundial, no Mundial de Clubes ali,
a equipe toda ali trabalhando, produzindo conteúdo, E os jogos vão até tarde, é uma loucura, porque tem jogo de manhã, jogo de tarde, jogo de muitos tarde. Os horários estão meio malucos. Vai te dar uma distribuição de pico de tráfego, né? Mas você tem tráfego o dia inteiro. Como a gente tem ferramentas ali de cobertura lance a lance e tem tabela de resultados, tem simulador dos jogos, tem bastante ferramenta ali para o usuário acompanhar, né? Cada ferramenta tem uma particularidade ali em termos de estrutura, né? Mas, no geral, a gente tem picos de acesso, às vezes, que assusta um pouco, sabe? Assim, é um volume muito grande num determinado período muito curto. Mas não é tão curto assim quanto a gente falou do Meu Timão, que é 10 minutos. Realmente, quando acaba o jogo, ou antes do jogo, ou no intervalo também, a gente tem grandes picos, assim. E a audiência, depois desse pico, ela permanece alta por um bom tempo. Nos desdobramentos ali, né? Nas matérias que desdobram um determinado assunto, né? Uhum. E a gente, enfim, segura esse tráfego. O Lance tem, mensalmente, em torno de 15 milhões de usuários. A gente já teve picos diários, assim, de 2 milhões, 3 milhões de usuários. Que é então, final de campeonato. Então, jogos importantes, derby, né? Quando tem um derby é complicadíssimo. E aí, em geral, é porrada de acesso mesmo. Deixa eu só trazer um dado aqui da própria Akamai, que eventos esportivos ao vivo são os maiores responsáveis por picos de tráfego. Ao final da Copa do Mundo de 2022, a gente está falando de 3 anos atrás, né? Quando a internet não era ainda o que já era gigante, mas de lá para cá só evoluiu, chegou a ultrapassar 25 terabits por segundo de tráfego agregado globalmente. O que hoje, talvez com 4K e com outras coisas, seja até um número pequeno, mas falando de 2022... Olha, a gente que está nesse mercado aí, acho que só com gestão de site, há mais de 15 anos, por exemplo, a gente passou por bons bocados aí por falta de tecnologia como essas que a Akamai oferece atualmente, porque hoje em dia com a CDN, né, é muito simples de você mitigar, principalmente para conteúdo estático, né, que a gente fala. O desafio está sempre no conteúdo dinâmico, né, como é o caso que você tem que buscar no servidor principal. Você tem que ficar interagindo ali com o back-end de uma forma mais tempo real. Você pega uma narração minuto a minuto, por exemplo, que você tem que ter períodos de cache, o TTL lá que a gente fala, diferenciado, né? Então, sei lá, você tem um TTL específico na home, mas tem outro minuto a minuto, ali 30 segundos ele vai lá e atualiza, né? Na parte da API para o back-end também é extremamente complexo, mas com a questão da CDN, isso facilitou muito assim, nos últimos anos, porque até preocupações grandes que nós tínhamos, né, ou continuamos tendo, mas que a CDN nos ajuda muito a mitigar, que é questões de ataque de DDoS, esse tipo de ataques direcionados com o objetivo simplesmente de derrubar o site. Eu não estou nem falando só de concorrência nesse caso. É o que a gente falou de paixão, né? O futebol é paixão. Aí, quando o seu time perde, você vê uma notícia contrária, você... E ainda culpa o jornal, sai de né? Si, É isso. Então, acho que, assim, por exemplo, no nosso caso lá, os maiores problemas atualmente de volume continua sendo uma narração minuto a minuto. Você tem que trabalhar ali 30 segundos no cache, etc., alguma coisa na API, porque é a mesma coisa. Quando os jornalistas estão lá em cima do CMS, atualizei a capa, não atualizou a capa, por que não atualizou a capa? Então, esse tipo de interação, você tem que estar bem atento, né? E aí, no nosso caso, o que a gente costuma fazer com as tecnologias CDN é desenvolver essas integrações mais ativas, né? No sentido, publiquei, vou lá, expurgar o cache, não vou esperar fazer um TTL, etc., diferenciado, enfim, alguns caminhos aí que a gente Eu vejo duas boas vantagens, né? No caso da CDN, de você conseguir fazer uma redução do offload para os servidores principais, né? Então, quanto menos você precisar levar, você está economizando banda, você está economizando recursos de servidores. Eu imagino até que vocês precisem de menos servidores por utilizar CDN e fazer defesa de ataques próximo do atacante.
e não próximo da tua infraestrutura. Sem dúvida. Porque é algo, a gente não sabe de onde vem o ataque, né? Antes da gente entrar nesse ponto de ataque, deixa eu contar um caso também da minha experiência. Eu era editor do Olhar Digital, isso eu acredito que tenha sido 2010. A nuvem estava chegando no Brasil, a gente tinha um servidorzinho lá na local web, e aí todo domingo à tarde, né, o programa ia ao ar. A sorte que a gente recebia na Rede TV na época de um programa bem vendido e tal, então a audiência era baixa, mas não se colocava link de site na TV, porque não tinha nuvem. Então, uma pancada ali de uma hora para outra, né, não dava. Mas eu comecei a brincar com isso, porque como vinha de audiência zerada quase, de traço, eu começava a brincar no comecinho do programa. De repente, aquele negócio começou a explodir. E aí virou meu trabalho. Todo domingo, 4h30 da tarde, eu tinha que estar com o telefone da assistência da local web, ligar lá, pedir para os caras literalmente reiniciarem o servidor. E caía, derrubava tudo. E aí, com o tempo, aquilo foi começando a ficar maior, o pessoal acessando e pegando um pouco dessa coisa, né? Tipo, complementar a matéria lá, às vezes chamava 2, 3 vezes um link, e aí não dava certo. Cara, ficava fora do ar, às vezes 1 hora, 2 horas, em momento crítico, porque não tinha nuvem. Aí, quando o local web lançou a nuvem, chamou a gente para ser o beta tester de nuvem lá, porque era o caso perfeito. Vocês são o heavy user, né? Era o caso perfeito para testar a nuvem deles. Então, foi super divertido esse momento. Divertido agora, né? Olhando para trás, contando o caso. Mas na época né? Mas assim, também, de novo, era um momento de pico. Eu não tinha como... Se eu botasse 2, 3 servidores ali como estrutura fixa... Você quebra. Era um custo muito alto. Né? Hoje, com a nuvem também, né? Você tem esse pago por esse pico, já se programa para estar ali, depois volta, enfim. O problema da escalabilidade, de uma forma geral, é que tem um tempo de resposta. Né? Mas aí você pode prever nesse caso. Pode prever. Hoje, com a CDN, ela nos dá essa flexibilidade de tempo de resposta. Dá tempo de eu cachear um conteúdo, aumentar automaticamente, escalar os servidores ali que respondem, para depois servir aquela grande quantidade. Né? Mas sempre tem um tempo. Né? Esse tempo hoje está mais curto, mas já foi... quando você fala de servidor físico, né? Naquela época era quase o dia inteiro para poder... Não era escalabilidade como a gente conhece hoje. Né? Nunca. Na unha, né? E você vê algum outro... Hoje a gente vê muito a questão da escalabilidade, que ela te facilitou no momento de você subir ou descer o servidor, mas também não te dá previsibilidade de custo. E aí, por isso, surge o conceito de multi-cloud. Vocês veem essa questão hoje também? Sim, a gente tem experimentado o multi-cloud para alguns serviços, mas não para todos. Hoje é um pouco mais centralizado, mas a estrutura foi feita de uma forma que a gente pode movê-la para outra nuvem. Né? Tipo, criado com conteúdo, com aplicações abertas, algo Isso, assim? Com receita, né, de configuração dos servidores. Né? Então, a gente consegue migrar de uma para outra. Mas ainda assim, não é uma tarefa fácil, né? É um risco que a gente corre fazendo isso num momento de alta audiência, é bastante complicado. Imagina assim, a gente já teve todas as dores de migrar de on-premises para cloud, agora a gente vai ter que migrar de cloud para multi-cloud. Então, são processos que são doloridos, mas depois dão boas histórias, né, Igor? Exatamente. Você ia puxar o ponto da segurança? Então, em relação à segurança, o fato muita parte relacionada à Akamai é mercado financeiro, onde o cara tem um interesse para ganhar algum tipo de dinheiro. Numa mídia esportiva, por exemplo, ou de notícias, é simplesmente o cara querer derrubar por derrubar. Né? Então, esse é um problema complicado. Né? No caso do lance em específico, assim, como a gente tem uma ideia de tentar ser o one-stop shop do torcedor, né? Quer dizer, onde ele vai encontrar todos os serviços, a gente chegou a operar uma casa de betting, né? Teve o lance betting. E aí era um ataque direcionado ao monetário financeiro. Então, a gente assim, teve que se resguardar a ponto de fazer auditoria, de ter uma empresa nos assessorando com um centro de operação de segurança, monitorando ali todas as ocorrências e nos passando a informação antes de acontecer, né? Olha, seu servidor está vulnerável a esse tipo de ataque. Olha, saiu um zero day aqui, você precisa corrigir urgente. Então, a gente tem esse apoio hoje e passou por uma auditoria pesada ali para poder fornecer serviços com segurança, né? Mas tem ataques que, enfim, que não são só de torcedores. Hoje a gente tem também os ataques de IA, né? De crawlers de IA,
leem o site todo muito rápido. E aí a gente também está monitorando, eventualmente tem que fazer algum bloqueio ali. Tem que bloquear, pontual, né? Porque senão ele vai usar as tuas notícias num outro site. O problema não é só utilizar o nosso conteúdo sem a permissão, nesse caso. E sem pagar, né? Sem pagar. Mas também usar os recursos da nossa infraestrutura para ler todo esse conteúdo muito rápido. Então, assim, o custo pode escalar muito se a gente não tomar nenhuma por algo que não é um usuário de verdade, né? Exato, exato. Imagina quantos milhões de páginas indexadas vocês têm, sabe? Cobrem todo o esporte, assim. Bastante. A gente tem bastante por conta de fórum e tudo mais, mas notícias mesmo, a gente tem, sei lá, 300, 400 mil. Imagino que vocês já estão na fase dos milhões, assim. Imagina um crawler tentando ler tudo isso, ou vários crawlers, assim. Então acaba onerando bastante a gente a nível de steel, de CPU, enfim. E o meu timão teve um ataque, né? Por uma vulnerabilidade antiga. Toma mais ataque que o Ibis, a gente. A zaga do Ibis. Essa é ótima. Não, o meu timão é muito atacado. Não só por rivais, quando pensa, fala, um site que é voltado para o público corintiano, então os rivais devem querer atacar. Geralmente, a gente tem a percepção de que, às vezes, entre mesmo grupos diferentes dentro do Corinthians, assim. Então, hoje há uma polarização dentro da política do Corinthians e determinada matéria que a gente dá, algum grupo fica mais satisfeito ou menos satisfeito, geralmente menos satisfeito, e eles entendem que tentam atacar a gente de alguma forma, assim. A gente sente isso dentro dos próprios grupos diferentes ali. Entendi. Então, polarizou entre, como se fosse esquerda e direita, mas são dois grupos ali. No nosso caso lá, por exemplo, hoje a gente tem processos, né? Por exemplo, pentest, a gente faz anualmente 2, 3 pentest, monta lá um plano de ação para a gente tentar cercar ao máximo as questões relacionadas à segurança da informação. E, de novo, né, um parceiro, por exemplo, com uma CDN, com o AF, por exemplo, é essencial hoje. Você não vive sem, para pegar, por exemplo, as vulnerabilidades conhecidas que existem dentro das tecnologias que a gente utiliza hoje no dia a dia. O AF, por exemplo, é essencial. Não dá para a gente trabalhar o ASP, por exemplo, mas a CVS, num todo, aí, tudo que é ataque conhecido que a gente precisa controlar, né? E a monitoração, principalmente, né? Porque, por exemplo, você tem que estar atento e, novamente, o parceiro te auxilia muito nisso para fazer as análises mesmo de tráfego, né? Quando você consegue identificar ali comportamentos que não são comuns, né? E você fazer uma identificação mais aprofundada, né? Recentemente, a gente teve uma situação de um site que clonou o nosso conteúdo. Clonou 100%, assim. E como que vocês tiveram essa informação do site que clonou? Era com base em análise ali de SEO e etc. do tráfego, você entende o comportamento do tráfego, mas aí você vai olhar os bots que estão fazendo a requisição, a quantidade de conteúdo que esse bot está extraindo, etc. E aí, por exemplo, sei lá, a gente tinha o gazetesportiva.com, criaram um gazetesportivabet.com, registrado lá nos Países Baixos, na Holanda. Nossa! E aí até você conseguir mitigar tudo isso, né? Porque a finalidade nesse caso era muito assim, de tentar gerar um tráfego para um conteúdo para tentar monetizar em cima do nome da Gazeta Esportiva. Do espaço publicitário que eles fornecem, né? Então, o parceiro foi importante, os canais tradicionais de abuso, por exemplo, tanto lá no registrador do domínio. Vocês conseguiram derrubar rápido? Quanto tempo vocês demoraram para conseguir derrubar o site? O dia inteiro trabalhando nisso, o dia todo para... Porque você tem que provar que o site está copiando o seu conteúdo. A gente teve sorte porque o que acontece? O atacante, inclusive, ele estava usando a mesma CDN que a gente. Eu falei, escuta, a gente é cliente aqui, tá vendo? A gente é cliente há tanto tempo, olha isso aqui que é referência, né? Então, mas assim que eles tomaram conhecimento, aí nos apoiaram, a gente, basicamente, era bloqueios com base em Refir, Authority, enfim, que você bloqueava requisições do teu back-end para conteúdo estático, para derrubar. Né? Eventualmente é um gato e rato, né? Se você bloqueia de uma forma, o cara acha Ele busca outro vetor de ataque. Uma forma de passar esse bloqueio e aí você tem que ficar monitorando para
Bot tem um negócio interessante na Akamai, que se você bloqueia o bot de cara, ele fala, beleza, ele me bloqueou, eu entrou outro vetor de ataque, ele continua por outros vetores. A Akamai, ele envia um sinal dizendo, olha, eu vou te mandar o conteúdo. E não mando. Eu só mantenho a conectividade aberta para que ele não busque outro vetor de ataque. Então, eu consigo manter a conectividade do atacante como se ele fosse obter o conteúdo, mas não mando nada. Então, isso é bem, tipo enganar o cara. Legal. Em geral, assim, o lance também sofre bastante cópia de conteúdo. O primeiro passo nosso é identificar e tentar mitigar, ou seja na CDN, ou seja internamente na nossa infraestrutura. O segundo passo é envolver o nosso legal, né, para mandar um ofício para o cidadão. Olha, e para o register conteúdo, também, né? Esse conteúdo é proprietário, vocês não têm o direito de reproduzi-lo, né? E tecnologicamente também, esse parceiro de segurança, a Claves, eu posso falar, eles têm ferramentas, uma das ferramentas que a gente está testando deles, que submetem automaticamente para o abuse que ele mencionou. Né? Olha, esse domínio está usando o nosso conteúdo, está copiando o site todo, e aí tenta fazer esse takedown de forma automática. Né? Mas é um desafio, assim, num mundo que tem IA copiando o nosso conteúdo. É isso que eu ia puxar, né? Tipo, o maior concorrente agora, o maior ladrão hoje são as Big Techs, né? Maior. Como lidar com isso? Assim, como que vocês estão trabalhando isso? Porque é uma questão global, assim, né? A gente está vendo, sei lá, nos últimos meses, a audiência caindo absurdamente nos sites que produzem conteúdo. Eu acho que está todo mundo ainda entendendo a situação, assim, buscando caminhos, né? Você sai do SEO, né? Que antes todo mundo conhecia ali, você vai preparar o teu site para uma boa indexação, um bom ranqueamento via SEO, agora é a GEO, né? Se não me engano, o Generate lá da IA, né? Que você tem que preparar todo o teu conteúdo para inteligência artificial. E a gente está nesse momento de entender ali exatamente em que momento que eu preciso ativar, mas em alguns momentos a gente se sente até atrasado, porque as Big Techs, elas não te perguntam, né? Elas saem fazendo simplesmente, né? E no caminho deixam estragos. Então a gente está nesse momento aqui de se preparando para otimizar o site para essa nova realidade, né, das inteligências artificiais. Eu não sei se é um consenso de todos, mas a gente está vivendo uma transformação tecnológica grande, né, com IA. Não utilizar essa ferramenta é um pouco ficar para trás, né, de alguma forma. Agora, os limites do uso dela, eu acho que ainda estão sendo definidos, né? Tanto do ponto de vista de direitos, né, do conteúdo que elas são treinadas, né, os LLMs, quanto do ponto de vista de uso, assim, como que os usuários vão utilizar essa tecnologia, né? Esses buscadores, o Google com o AI Overview ali, que produz um resumo do que você pergunta, joga o conteúdo de todos os publishers para baixo, né? Assim, a gente perde um pouco de relevância. Ferramentas específicas, por exemplo, como o Perplexity, citam a origem, né? Então tem ali um modelo de atribuição, pelo menos. Ética é muito profunda. Ética, pelo menos eles citam ali da onde extraíram a informação. Poucos clicam, exato. Porque a resposta já está ali, né? Então a tecnologia facilita nesse ponto. Agora, do ponto de vista também de tecnologia, para a gente, para o jornalismo, para qualquer setor, eu imagino, é uma ferramenta útil para aumentar a produtividade, né? Então a gente tem que incentivar internamente, claro que com medidas, com processo, com regras ali específicas, mas a gente tem que encontrar esse, assim, eu acho que, de novo, acho que ainda está em definição o tanto que essa tecnologia afeta o nosso trabalho, né? A gente até estava falando no último podcast que a gente gravou, né, Rubens? Acho que, inteligência artificial, da forma como a gente está vendo, assim, né, de forma mainstream, veio do ChatGPT que tem 3 anos. A gente já está querendo todas as respostas agora de algo que é tão novo. Assim, essa ansiedade, às vezes, atrapalha, né? Sim.
Mas eu digo, é muito difícil. Hoje, para o criador de conteúdo para um website, assim, é muito difícil você lidar com... Imagina que nós três aqui temos um tráfego de Google, sempre tivemos um tráfego de Google completamente relevante e de, sei lá, questão de 1 ou 2 anos para cá, foi diminuindo até que chegou esse momento atual, onde eu falo que a busca orgânica é o terceiro scroll. Porque você procura qualquer coisa no Google, o primeiro vai ser AI, o segundo vai ser patrocinados, no terceiro vai ser uma busca orgânica. E aí a gente, dentro da busca orgânica, se você estiver bem ranqueado ou não, ainda faz também diferença, mas você perde muito para o AI, você perde muito para... Mas, ao mesmo tempo, vocês não acham que é uma repetição de algo que já aconteceu lá atrás com o Facebook, com o Instagram? Agora é o Google, agora é IA. A gente já tomou porrada de Facebook, naquela época de Facebook News também, enfim. A gente sempre tem novas formas de consumir informação. Então a gente tem um jornal secular aqui que estava ali dentro do papel, passou, sabe, começou a perder relevância para o rádio, TV, internet, e está lá resistindo, criando conteúdo, criando informação. E agora ele briga com AI, com influenciador, com redes sociais, que não querem de jeito nenhum a gente que saia o usuário saia do ambiente, né, do app deles. E tudo uma briga por audiência, né? Como é que vocês fazem essa medição de quantidade de views? Qual é o tipo de ferramenta que vocês usam para poder analisar essa audiência? Diversas ferramentas. Acho que não tem uma receita, tem cara. Uma lista aí. Tem uma lista, Inclusive, exato. uma de bastidores aqui, ó, os dois aqui ficam brigando o tempo inteiro por audiência, pelo pódio ali, ó. Pódio, não sei, mas... lá. O bicho. Mas, assim, a gente começa desde ali do Google Analytics, que é o mais básico, com o Google Search Console, por exemplo, para otimização, até ferramentas mais como SimilarWeb para análise de mercado e etc. Né? Então... de audiência, é uma lista mesmo, assim, ó. Google Analytics, o GA4. A gente usa o Marfil também, que é uma ferramenta que consegue mensurar o funil de engajamento do usuário, para a gente entender qual o perfil do usuário e o que ele está se engajando mais nos segmentos do site. O Google Search Console, que ele mencionou também. Amplify para medir as redes sociais, porque a gente tem presença forte nas redes sociais, no YouTube, Instagram, comunidades do WhatsApp para cada clube, enfim. Tem presença em todas as redes, né, TikTok e tudo mais. Outras ferramentas que a gente utiliza internamente, desenvolvidas ali para metrificar as coisas. Mas, assim, no geral, assim, a gente tenta medir tudo que o usuário faz nos nossos conteúdos, né? Como eu mencionei que o Lance tem essa ideia de ser o one-stop shop, né? A gente tem lá, por exemplo, o clube de benefícios para o sócio, né? A gente criou recentemente o Sócio Lance. O Sócio Lance também cupons, descontos. A gente pretende incluir mais serviços ali para os usuários e óbvio que isso gera um volume de dados considerável para a gente analisar também, né? Recentemente o Lance comprou um aplicativo, então assim, a gente tem um aplicativo chamado Arquiba, que o torcedor pode ir lá no estádio, fazer o check-in no estádio, postar uma foto ali dele no estádio, do jogo, enfim, ou fora do estádio. Ele vai para a página do Lance? E isso é dentro do aplicativo. E aí tem um ranking lá de quantos check-ins o usuário fez, e é uma gamificação ali. A gente pretende futuramente converter essa pontuação em benefícios no Sócio Lance, no clube de benefícios do Lance. Tudo isso gera dados, né? Tem dados da loja de aplicativos, tem dados do usuário usando o aplicativo, tem geolocalização, tem os dados do site, tem os dados dos serviços que a gente tem agregado. Então, é um volume grande. Por isso que a gente criou uma área de dados dentro do Lance, assim, porque lidar com esse volume é complicado. Legal. A gente sempre trabalha muito com essa análise de se eu ganhar 10 milissegundos para responder a página para o usuário final com o Google Chrome. Eu estou ganhando mais audiência, estou ganhando mais financeiramente. Agora...
Esse é o tipo de análise que é importante, né? Se vale a pena eu investir para tornar o meu site mais rápido, para eu ter mais audiência. Antes da tecnologia, eu acho que como experiência vale a pena, né? Que o usuário, quanto mais rápido ele tem informação nas mãos ali, de forma mais concisa, né? Mais agregada ali, é melhor. Mas esse limiar de o quanto vale otimizar para trazer mais audiência é análise constante, assim, é um processo mesmo. Principalmente agora, com essa história da IA, né, que a gente estava falando, virou segundo, terceiro momento ali da busca. Faz sentido? Como que vocês estão buscando fazer esse contra-ataque? Né? Vocês já começaram a mexer nesse sentido? Enfim, como vocês estão trabalhando isso? No caso do lance é em volume, né? A gente produzir mais conteúdo de mais modalidades do esporte, por exemplo, mais times, né? Cobrir mais informação ali dos bastidores, para ter um conteúdo exclusivo, né? Que aí o usuário volta ali no site porque ele entende que ali tem um conteúdo relevante e exclusivo para ele. Mas é uma briga, assim, com o IA é uma briga. A gente ainda não... quem tiver essa fórmula mágica na mão, por favor, avise, porque a gente está ainda tateando esse caminho, né? Mas acho que o conteúdo exclusivo é a grande chave. É o que eu tento sempre pensar. O que eu posso oferecer que o Google não pode dar resposta em um parágrafo e a AI não vai dar uma resposta legal. Então, é um simulador de campeonato. Legal, vamos fazer. A gente tem um simulador de campeonato brasileiro, um simulador de campeonato paulista, ou tentar fazer ferramenta de check-in, ou alguns cruzamentos de dados que seriam difíceis de replicar todos os jogos, listas. Então, listas a AI consegue. Então, no fim das contas, aumentar nossa criatividade, né? Opinião, por exemplo. Conteúdo de opinião, eu entendo que, assim, traz autoridade e a relevância da pessoa que está falando também. Ela não é simplesmente uma hard news ali que está em todos os sites pulverizados, né? Então, às vezes é uma análise pró-jogo daquela pessoa que você confia e gosta, né? Então, isso é o que vai trazer o diferencial, na minha opinião, né? Claro, você vai ter que sempre olhar o seu site para as questões técnicas, né? Como eu falei, essa questão de SEO, que agora com a GO, né? Que é para inteligência artificial generativa aí como um todo, mas eu acredito muito nessa questão da hiperpersonalização, do conteúdo de autoridade, de relevância, e que eu acho que é o que vai trazer diferencial, porque senão só conteúdo por conteúdo cai muito naquela questão do clickbait, etc. Acho que naturalmente as IAs vão excluir esse conteúdo, sabe? Então eu vejo dessa forma o caminho aí. A gente tem que explorar todos os meios possíveis, né? Porque hoje você consegue conversar com um agente de IA, né? Então, daqui a pouco, você pode abrir o celular, colocar no ChatGPT ali e falar, olha, me fala quais são as notícias de hoje. Né? Ele vai, invariavelmente, trazer alguma informação ali para você. Talvez não seja completa e profunda como a gente tem, mas ele te traz um resumo ali. Então, mas a gente estava conversando sobre isso. É importante que ela seja verdadeira. Perfeito. Né? Então, que venha de uma mídia confiável. Né? A gente está caminhando para o fim da nossa conversa, mas tem um ponto que eu acho legal falar sobre storage. Acho que vocês três usam o YouTube aí como veículo para poder chegar com o conteúdo em vídeo na ponta. Mas no caso da Gazeta, você tem muita produção de vídeo, né? E assim, tudo isso vai para um storage, né? Dentro de TV, chama de ingestar todo esse conteúdo digital, leva para lá. Então, o seu storage deve ser absurdo. Então, como que você trabalha essa infra dentro de casa? Porque você tem uma parte on-premise e você tem a parte na nuvem. Hoje a nossa arquitetura, ela está, por exemplo, né? Como o nosso conteúdo ele é audiovisual, mais texto, enfim, a gente está multiplataforma e tem a televisão muito forte nessa parte da produção de conteúdo tradicional, né? Então, eu vou fazer uma cobertura ali no estádio, uma entrevista, eu vou com a equipe de captação, vai repórter, etc., faz toda aquela gravação, chega na emissora, faz toda a ingestão desse conteúdo, né, para o nosso ambiente de armazenamento. Aí a gente tem 2 data centers lá dentro do prédio, data centers totalmente redundantes, etc., para um conteúdo que é, sim, editado on-premise, que ele precisa ser editado on-premise, porque como a gente tem uma emissora de TV com transmissão terrestre, que nós falamos, ou até satélite, os transmissores estão lá.
Então não fazia nem sentido, no primeiro momento, vou jogar para a nuvem para depois baixar, para depois transmitir, né? Então, para aquele momento fez muito sentido, a gente ainda opera, a gente fez um data center novo tem 2 anos, inclusive lá dentro do prédio, totalmente novo para essa operação de audiovisual. Então, para você ter uma ideia, uma edição Edit in Place, que a gente fala online, é 100 megabits de throughput que você precisa ter ali local, né, para uma edição. Então, os storage, assim, eu tenho um storage lá de, se eu não me engano, 600 teras, se eu não estiver fazendo bobagem aqui. Mas tem muita parte de acervo, então a gente tem uma tierização de dados, então, edição, produção, finalizou o material, vai para exibição. Alguns desses materiais também já vão automaticamente para nossos canais de redes sociais. A gente tem uma atuação forte, inclusive aí falando de TV Gazeta, mais Gazeta Esportiva, são quase 15 milhões de seguidores também nas redes sociais. Então, a gente tem canal relevante lá com 3, 4 milhões de seguidores no YouTube, por exemplo, né? E aí outros programas já fugindo do Gazeta Esportiva, mais na parte do entretenimento ali, principalmente feminino, né? Então, a gente tem essa estratégia de produção local, o digital, a gente faz toda a parte de YouTube, né, para alcançar esse público. E a gente tem também um outro parceiro, que no caso é a Dailymotion, que a gente usa também para um conteúdo mais VOD, né, alguma coisa que tem direito autoral, assim. Mas o direito autoral... Por mais que você pague ECAD. Por mais que você pague o ECAD, você não pode usar no YouTube, que infelizmente é esse ambiente descentralizado que a gente tem no mercado nacional. Então a gente paga ECAD para ter direito àquela música, por exemplo, mas o YouTube está tocando e me derruba às vezes, né? Então a gente usa... E aí a gente entrega tudo isso dentro do nosso app, por exemplo. Então a gente trabalha com esses múltiplos players, né? Tem um player do YouTube, tem um player da outra CDN de vídeo, etc. É um desafio constante, assim. E o arquivo, né? Que é o principal, por exemplo, a gente estava falando do arquivo passado, mas tudo que está sendo produzido hoje está sendo arquivado já, aí sim, digitalizado, com todos os metadados indexados da forma como a gente entende. Igor, só para a gente completar o desafio. Então, a gente falou do storage e tal, e como que vocês pensam na entrega? Porque cada usuário tem um dispositivo. Ele tem um dispositivo novo, dispositivo velho, dispositivo com tela grande, dispositivo com tela pequena. Como que vocês veem esse desafio? Olha, e aí só continuo, então, pegando o gancho da entrega, né? Eu vejo, por exemplo, essa questão da entrega um dos maiores desafios hoje, inclusive para a produção de conteúdo, porque quando você produz conteúdo hoje, não é mais um conteúdo que você produz para a TV, ou para o site, ou para o digital. Na verdade, é um conteúdo e você precisa entregar onde a tua audiência está, né? Então, o seu conteúdo ele tem que ser preparado para funcionar num dispositivo móvel, numa CDN, etc. Também da Conviva, 70% dos fãs brasileiros preferem assistir esportes ao vivo em dispositivos móveis ou Smart TVs. Assim, é isso. Perfeito. Isso. E às vezes só o fato de às vezes ser horizontal, às vezes ser vertical já faz uma diferença. A gente tem problemas de conectividade no país todo, né? Assim, felizmente a gente está aqui num grande centro e a conectividade é melhor. Mas se você vai para uma cidade do interior que tem pouca banda, né? O celular mal funciona em alguns lugares da cidade. Nesses casos a gente tem que adaptar o conteúdo. Fornecer um conteúdo em menor resolução, reduzir a quantidade de features que você vai ter no site ali para aquele usuário, porque não tem condições de entregar a coisa toda, né? Isso é feito hoje de forma automática? Automática. Mas caso a caso, assim. A gente tem algumas formas de fazer isso automaticamente pela CDN, né, de variar a resolução, variar a largura de banda ali para entregar, mas tem também, do lado de infraestrutura, você ajustar algumas coisas ali para entregar uma imagem com uma menor resolução, com uma compressão maior e tudo mais. E aí voltamos na história do armazenamento. Sim. Você tem que armazenar imagens de resoluções diferentes. Exatamente. Não, senão é aquela coisa, né? Você vai ouvir o gol depois do seu vizinho. Não dá certo. Mas, às vezes até na captação pra gente, esses dias a gente estava numa manifestação da torcida do Corinthians, tinha um repórter ao vivo, horizontal, e tinha um para fazer conteúdo... Vertical. Não, offline. E aí, vertical, horizontal. E aí tinha um debate, porque tem uma equipe de social,
A equipe de search fala, não, vertical. E tem uma equipe de YouTube falando, não, horizontal, gente. De como captar a imagem. Como captar a imagem, porque a gente vai precisar cortar aquela imagem. Então a gente vai precisar, porque, enfim, uma imagem ao vivo que a gente está transmitindo ali, a outra é o conteúdo com uma boa qualidade que a gente vai usar depois para as redes sociais, para o canal, para as outras lives. E qual normalmente é a decisão? Horizontal ou vertical? Depende, às vezes, do tipo de conteúdo. Às vezes a gente faz em vertical, tipo, sei lá, uma reação da torcida, mas não, naquele manifestação foi em vertical. Então a gente estava ao vivo na horizontal e com conteúdo gravado em essa vertical. Eu não tinha ideia, que você tem que decidir até como você capta para você poder entregar. Ou às vezes você grava só no meio para você poder cortar também, né? Você pensa sim, perfeito. Vertical, enquadramento mas aí ali, o horizontal fica às vezes distante demais. Né? Enfim. Aí vai parecer os vídeos dos anos 80, que era bem quadrado. A minha saída, no meu caso aqui, às vezes, é gravar em 4K, então 4K. E pensando no vertical. 4K então eu consigo aproximar aí, pro HD no horizontal, mas consigo também. Mas aí você tem que ajustar bem o enquadramento para, né? É chato. É chato. É complicado. Mas são os desafios da nossa área, né? Exatamente. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final da conversa. Tem mais algum ponto que vocês gostariam de trazer? Alguma coisa que de repente passou batido, a gente não comentou? Só de curiosidade, né? O Brasil é o país do futebol, a gente gosta realmente do esporte, né? Mas o recorde da Akamai de quantidade de views simultâneos é o cricket na Índia. Olha aí. Então é um absurdo o jogo lá, porque ele pode durar até 5 dias. Então eles jogam 5, 6, 8 horas, param e voltam a começar tudo de novo, é como se fosse uma novela. Então a gente teve 25 milhões de views simultâneos dentro desse jogo. Mais maluco do mundo, que pode demorar 5 dias, geralmente termina empatado e eles pausam para tomar chá, né? Exatamente, pausam para tomar chá. E torce para chover. No final, se o time que está perdendo torce para chover, porque a chuva, de alguma forma, muda o esporte. Ela termina o jogo. Rubens, tem algum streaming que você pode falar aí que as pessoas usam a Akamai por trás e que às vezes nem estão sabendo? Então, a própria Amazon usa a Akamai para fazer a entrega, né? Então, Disney Plus usa para fazer a entrega. Então, as pessoas às vezes usam a Akamai, mas não sabem, porque exatamente a gente está por trás de 30%, 40% do tráfego web, o que é importante para eu também ser rápido no momento de dar informação, conseguir ser relevante no momento que vem um ataque, ou conseguir dar uma resposta rápida. Então, esses servidores distribuídos que a Akamai tem, conseguem prover esse streaming mais rápido. Perfeito. Tá vendo? Às vezes você usa a Akamai e nem estava sabendo. Olha aí. Pois é. Bom, pessoal, é isso. Vou deixar o LinkedIn de todo mundo aqui de baixo também, para facilitar o contato, caso vocês queiram continuar essa conversa, trocar uma ideia, de repente xingar também o Danilo aqui, ou de repente chamar ele para conversar também aí. Estou deixando os links todos aqui para vocês. E agradeço demais a presença de todo mundo. Poxa. Danilo Augusto, CEO, CTO do Meu Timão, Luiz Cruz, CTO do Lance, William de Oliveira, gerente de tecnologia e produtos digitais da Fundação Casper Libero, e Rubens Waberski, gerente de pré-vendas Latam da Akamai. Pessoal, valeu demais a conversa. Muito obrigado. Super bacana. Obrigado. Muito obrigado, gente. pessoal. Está à disposição. Semana que vem estamos de volta, mais um Innovation Hub Show. Até lá. Valeu. Valeu.